Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 21 de setembro, segunda-feira, turma do horário AB Manhã. Nós já discutimos alguns assuntos dentro da nossa disciplina, onde desde lá das primeiras aulas a gente vem falando sobre desenho técnico. Então, nós vimos lá a representação do elemento dentro do desenho técnico, por meio das vistas, acessórios de vistas, né? Quando a gente falou lá em cortes, encurtamento, vista de seção. Vimos também a utilização das cotas para o completo detalhamento do elemento. E agora nós vamos entrar numa outra fase, onde o desenho técnico ele faz parte não somente de uma peça, mas sim de um conjunto, né, de alguns elementos. Então, na tela de vocês devem estar vendo aí um desenho técnico, tá, de um rodízio. Rodízio, para quem não sabe, são aquelas rodinhas, como tem cadeiras, né, de escritório, alguns carrinhos, algumas mesas, aquelas rodinhas bobas que trabalham embaixo, né, para poder permitir a locomoção das mesmas, carrinho de supermercado, carrinho de material e assim por diante. E aqui nós temos um projeto de uma montagem de um rodízio, onde ele é composto por 5 elementos. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos, eu coloquei tanto em foto quanto em PDF, viu, pessoal? Para a gente poder visualizar o elemento. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui. Então, se você observar aqui, nós temos o item 1, ó, que é a roda, né? Veja a forma desse detalhamento técnico, ele traz esse elemento em apenas uma única vista. É o item 1, a roda. Uma peça, ele faz uma discriminação aqui na própria imagem, representando a quantidade de peças que estão dentro do elemento. O item 2 é um eixo, também é apenas um elemento. Item 3 aqui, ó, é um suporte lateral. Esse suporte aqui ele está numa escala diferente, são 2 peças, ou seja, na montagem ele usa 2 peças, né? Aqui embaixo, o item 4, ele é um pino, nada mais é do que um elemento que vai fazer o travamento aqui da interseção entre a base e o seu suporte. Então, tem 4 unidades, e a base do elemento, uma peça, está aqui o detalhamento dela. Então, quando a gente olha aqui esse desenho, por exemplo, o que a gente consegue observar? São 5 componentes distintos, que montados darão origem ao rodízio, conforme representado aqui na lateral direita, né, no nosso desenho técnico. Ó. Então, primeiramente, a gente tem um rodízio montado aqui na isometria, para a representação, e nós temos aqui em cima uma vista em corte, onde além de representar cada elemento, posicionamento de cada elemento, a gente traz aqui também uma instrução de montagem, né? Ó, o número dos componentes, identificação, tipo número 2, ó, traz para o eixo, ó, então está aqui o eixo, né? Item número 1, a roda, está aqui, ó, número 1. Uma questão de posicionamento, ó, uma cota não funcional, uma cota auxiliar aqui, que ela não influi na montagem, na produção, ela influi apenas na montagem do elemento. E aqui eu disponibilizei também para vocês em PDF 3D, nosso rodízio montado. Então, qual que é o nosso intuito de hoje? Qual que vai ser o nosso objetivo de aula hoje? A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar de forma um pouco mais evoluída. Em que sentido? Um pouco mais acelerado também, né? Nós vamos desenhar os componentes e aprender a realizar esta primeira montagem. Tá? Quando nós fazemos montagem, eu tenho que ter em mente, primeiramente, a forma construtiva do elemento, a forma com que o mesmo é montado no dia a dia, a fim de fazer o correto posicionamento e assim depois usufruir de outros recursos dentro do software. Então, para a gente dar início a essa atividade, primeiramente eu vou desenhar com vocês aqui cada elemento. Então eu vou deixar só o desenho técnico aqui do meu lado também, para que eu possa ir me orientando em questão de medidas, não sei todas de cabeça. Primeiro item que nós temos é a roda. Então nós vamos trabalhar a roda. Vou desenhar de uma forma que, ao meu ver, André, é uma das formas mais fáceis de desenhar alguns elementos. Por exemplo, aqui que trabalham geometria por revolução, cilíndrico, né, uma roda, um eixo, eu vou usar o recurso de revolução. Vou me preocupar com a geometria, medidas, e depois realizar o preenchimento no material. Como assim? Vamos lá. Ó. Item 1, roda.
Então aqui é abrir arquivo novo, né? Ó. Eu particularmente coloco na isometria, clico no esboço, dependendo da minha estratégia de desenho, eu escolho o plano, eu vou pegar o plano frontal, tá? Ele ficou o plano aqui pra gente. Vou desenhar primeiramente a minha geometria, não me preocupo com medidas, depois eu me preocupo com as dimensões. Então aqui a gente já tem quase que perfeitamente a geometria da nossa roda, né? Ó, se eu observar lá no desenho, é praticamente o mesmo elemento aqui em cima. Então eu vou começar com as medidas, né? Ó, por exemplo, larguras, vamos trabalhar as cotas horizontais. Aqui seria 50, aqui é 40, né? Ó, elas estão centralizadas, tem aqui, ó, esse chanfro, 80 graus entre eles e 10 de distância entre as arestas, que é a mesma distância desse corpo aqui central. Então vamos lá. Então vou pegar aqui, ó, meu elemento, dimensão inteligente. Primeiramente essa largura aqui, ó, é 50. Opa, desculpa, é 40, né? Aqui em cima é 50, daqui para cá. Ele ainda está torto, não tem problema, eu vou deixar ela centralizada, então eu vou falar que dessa aresta para cá, ele vai ter 40 dividido por 2, que é 20, né? Ó. E aqui em cima também, daqui para cá, nós temos 50 dividido por 2, que é 25. Essa distância aqui é 10. Deixa ela aqui, ó. Legal. Se ela é centralizada, então daqui para cá, eu teria 5, né? Ó. Deixa ela aqui. Estamos centralizando. Desse nosso elemento aqui, eu preciso fazer algumas coincidências que vão facilitar, ó. Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, que esta linha, seguro Ctrl ou Shift, e essa são colineares. Essas duas também, né, ó. São recursos que vão auxiliar na hora do desenho. Não estou falando que todo mundo está igual. Posso arrastar esse aqui um pouquinho para cá. Esse aqui também. Para dar certo lá, eu posso falar que este, ó. Estou em dimensão. Opa, foi mal. Este ponto e o ponto central aqui, ó. Só puxar essas medidas um pouco para baixo. Pronto. Este ponto e este aqui são alinhados verticalmente. Legal. Posso falar que é 80 graus aqui, ó, entre essa peça e essa, 80 graus. Feito. Posso falar que daqui para cá é 10. Olha lá, ele já fez. E eu tenho que falar também que essa linha está alinhada com essa. Como ele tem 10, ele também tem. Ele não pegou. Só um instante. Esse ponto com essa linha são verticalmente alinhados. Ele não vai pegar, então eu vou pegar a coincidência aqui, ó. Pronto. Já ficou pré-estabelecido aí essas dimensões. Quando eu olho aqui agora as cotas verticais, meu furo central tem 20, 35, 90 e 100. Então, ó, como eu vou fazer por revolução, eu vou fazer um furo de 20, eu tenho que colocar um raio do meu furo, né? Que aqui seria 10. Essa distância aqui até o centro é raio, 35 dividido por 2, que ela está expressa em diâmetros, tá? Esta aqui, ó, é 90, né? Ó, 90 dividido por 2. E este último aqui seria 100 dividido por 2. Então aqui a gente já tem o perfil da nossa roda, né? A geometria dela. Vou vir aqui na minha linha, colocar aqui ó, a linha de centro. Vou clicar no centro, vou trazer uma linha até essa lateral aqui, ó. Talvez a gente não enxergue ela, vou colocar ela para o outro lado aqui. Apenas como referência. Por quê? Quando eu fizer isso, aqui vai ser uma linha de referência de revolução. Logicamente, ela está alinhada com o centro. Ela pode estar um pouquinho menor aqui, não tem problema, não necessariamente é o seu tamanho. Ela é apenas uma linha para construção. Vou vir aqui em recursos, ressalto base revolucionado. Clico nele, ele já identifica a minha linha, já identifica, né, a geometria, permite fazer. Dou um OK. Nós já temos aqui a nossa roda montada. Ok? Vou salvá-la. Eu acho que eu fiz só uma coisa diferente aqui. Eu errei aqui só. O externo aqui que é 40 e aqui é 50. Que eu observei aqui agora, ó.
O miolo dela tá interno. Como a gente pode fazer? Voltar só aqui e corrigir, ó. Botão direito, esboço. Vou deixar ele normal para a gente. Este aqui, ó, o raio aqui vai ser 25, porque ele vai ter 50. Esse aqui vai ter 20, que é lá de cima, ó, porque aqui vai ter 40. Pronto, ó. Quando a gente sair aqui, agora sim, nossa roda está montada corretamente. Colocar na isometria, vou salvar aqui. Então é a roda, né? Ok. Posso fechar ou não, critério nosso, partir para o nosso aqui. Se seu computador estiver ficando um pouco lento aí com as peças, feche, depois a gente abre para usar. Nosso segundo componente é o eixo, né? O eixo também é base de revolução, então eu posso pensar também numa linha de centro e fazer a geometria dele aqui. Então a gente vai pegar já as medidas. Esboço, eu particularmente coloco na isometria, né? Ó, vou pegar o plano frontal, pegar minha linha, vou traçar ela aqui, depois eu faço, primeiro me preocupo com a geometria, depois com as medidas, né? Pronto, então já temos aí quase que a seção nosso eixo. O que eu sei? Que esta linha, segurando Shift ou Ctrl e essa são colinearmente alinhadas. Vou colocar essa nossa linha em relação a esse centro, tanto coincidente quanto ponto médio, ó, ela vai ficar ali no centro. Desfez o desenho, tranquilo, a gente vai consertando aqui com calma, não tem problema. Vamos olhar medidas agora, né? Eu vou olhar primeiro as cotas horizontais. 86 no total, ó, ela tem 15 aqui fora, 56 interno, 15 externo aqui, e aqui eu tenho um chanfro, ó, 2,45, ele tem 2 mm de comprimento, ângulo de 45. Então vamos lá. Dimensão inteligente, 86 aqui no total, né? Ó. Legal. Eu sei que daqui até essa linha é 15. Sei que desta linha até esta é 15. Pessoal, nem preciso colocar essa cota, senão ele vai ficar até uma cor diferente aí, ó. Porque o software já soma, né? Que aqui é 86. Deixa 86 até aqui em cima. Temos esse chanfro aqui, ó. Ele tem uma dimensão deste ponto até essa aresta aqui de 2. E um ângulo de 45. Como assim um ângulo de 45? Dessa aresta para esta. Este nosso ângulo aqui, ó, é 45 graus. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Eu tenho que essa aresta até este ponto até essa aresta é 2. O ângulo entre ela e este aqui, ó, é 45. Então temos horizontalmente conhecido, vertical 15.9, 19.9. Pronto. Como a gente está trabalhando revolução, eu tenho que trabalhar com raio. Então, eu vou falar que daqui, ó, para cá, vai ser lá o 15,9 dividido por 2. E aqui vai ser 19,9 dividido por 2. Temos aqui a perfil do nosso eixo montado, ok? O que nós vamos fazer agora? Mesma coisa, revolução, base e salto revolucionado. Ele não fez de automático, porque ele não identificou nenhuma linha de centro, mas aqui eu não preciso, eu posso falar que essa aresta aqui, ó, é minha linha de centro, porque o meu eixo é maciço, né? Dou ok. Temos aí o nosso eixo montado. Legal, vamos colocar na isometria, salvar ele aqui. Ele é o eixo, né? Pronto, salve. Terceiro componente, suporte. Legal. Suporte, ele tem uma geometria mais específica, parece um L aqui, né? Ó. Então, eu vou pensar numa estratégia de desenho. Eu, particularmente, vou desenhar a base, que é mais fácil, depois eu faço essa lateral inclinada, que eu vou ter como referência a base. Então, minha base aqui, ela tem 40 por 100, 2 fillets de raio 15, ó, e uma espessura de 10. 40 por 100. Vamos lá. Novo, né? Ó. Peça. Por que eu preciso desenhar em janelas diferentes? Que são peças distintas. Se eu desenhar na mesma janela, quando eu for fazer a montagem, não tem como eu diferenciar uma da outra. Então, são peças distintas que vão gerar o nosso componente final.
Então, eu vou vir aqui, né, em esboço. Eu, particularmente, coloco na isometria. Posso vir por aqui, né, ó. Isométrico, ó. Eu vou pegar agora o plano superior. Vai ser um retângulo. Vou já pegar o central aqui, que facilita o posicionamento. Ele vai ter aqui 40 por 100. Legal. Eu tenho dois fillets de raio 15, né, ó. Mudei o raiozinho aqui para 15. Neste ponto e neste ponto. Vou dar o OK. Pessoal, tem furos. Posso fazer os furos já, né? Porque aí quando eu der material, o furo já está pronto. Ó, eu tenho furo equidistantes a 60 da linha central. 15 para dentro e diâmetro de 10. Tá aqui, ó. 60, 15, 10. Então, me preocupo primeiramente com a geometria. Depois com as dimensões, né? Ó. Antes de dimensão, eu vou falar que este ponto e este aqui são horizontalmente alinhados, né? Ó. Dimensão inteligente. Entre eles, tem uma distância de 60. Para ele ficar centralizado, é só falar aqui dele até o central aqui é 30, né? Metade de 60. Legal. A distância dele para cá é de 15. E cada um tem um diâmetro de 10. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar aqui 10. Legal. Quando eu fizer nesse aqui, ó, em vez de eu colocar a cota, eu vou colocar igual e vou clicar nesse aqui, ó. Ele vai pegar uma função. Vou dar um verdinho, novamente. Ó, apareceu um Ezinho aqui, ó, um somatório. É como se estivesse no recurso de função. A gente vai aprender mais pra frente a usar a função dentro do software. Por que eu fiz isso? Porque se esse meu raio mudar para 15, eu não preciso mudar os dois. Ó, os dois já mudam automaticamente. Tá? Então, como eles são iguais, 10 os dois estão aí. Recursos, ressalto extrudado. Nossa pecinha vai ter 10 milímetros de altura. Já está 10 aqui, ó. Ok. Legal, fizemos a base. Vamos voltar aqui para o desenho. Um instante. Aqui. Veja que a gente tem perfil inclinado, um círculo aqui com diâmetro, um raio de 20, a 80, não, ao centro, a 50, até essa base aqui, ó, no centro da peça, 20 no centro. Vamos fazer ele aqui. Se ele ficar nessa parte de trás, vou selecionar esse esboço aqui, ó, essa parte, esboço. Vou deixar ela normal para a gente, ó. Dimensão. Tem aqui, primeiro círculo já está pré-alinhado. Eu já vou fazer essa relação daqui para cá, verticalmente alinhado, né? Ó. Legal. Eu sei que deste centro para este, ele tem 50. E ele tem um raio de 20, ou seja, ele tem um diâmetro de 40. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu vou fazer aqui duas formas de você fazer as arestas tangentes à sua peça. Primeiramente, quando você for fazer uma aresta tangente, cuidado para não pegar o quadrante aqui. Ó. Se você pegar o quadrante, ele fica travado. Você tem que clicar na aresta, em qualquer ponto dela. Veja que a linha sai tangenciando, ó, a pecinha. Vou vir até este ponto, venho até este, e aqui eu vou fazer uma linha solta. Tá? Então aqui, ó, se eu observar, eu já tem uma coincidência de ponto e uma tangência. Vou tornar essa aqui também tangente. Ó. Vou pegar, clico nela, seguro Ctrl ou Shift, clico no círculo, falo que eles são tangentes. Clico neste ponto, clico aqui no círculo, Ctrl Shift, eles são coincidentes. Olha lá, ficou da mesma forma. O que eu quero é a parte externa, não quero a parte interna, então eu vou aparar essa parte de dentro. Temos aqui dentro um furo também, ó. Já vou usar o próprio ponto central aqui para ficar alinhado. Com um diâmetro de 20. Legal. Pessoal, só que agora temos que tomar... Opa, 10 não, 20. Temos que tomar cuidado com um detalhe. Ela foi desenhada nesse plano. Se eu vier aqui em recurso, ressalto extrudado, ela vai vir 10 para cá. Não é o correto, porque ó, a gente tem que analisar o desenho. Nós colocamos 40, ela já do lado de fora, então ela cresce 10 para dentro. Tá? Então tá errado o desenho? Não, só vem aqui, ó, inverter a direção. Ok. Fizemos parte da nossa aba aqui. Vou voltar aqui no desenho, porque ela tem um ressalto aqui na ponta. Ó.
Se a gente observar aqui, eu tenho um ressalto, ó, de 5 milímetros. Ah, o diâmetro aqui é 16, ó. Eu fiz com 20 lá, tá errado. A gente corrige. Ressalto de 5 no diâmetro de 40. Então, vou voltar aqui só no esboço, ó. Clico na setinha no esboço, botão direito, editar. Aqui não é 20, aqui é 16. Pronto. Clico nessa superfície, esboço, vou deixar ela de frente. Eu preciso de um círculo aqui. Vou achar o central dele aqui que ele me mostra, ó. Vou deixar maior. Posso, como eu sei que é 40 e ele é igual a este, eu posso clicar nele, segurar Ctrl Shift, falar que eles são corradial, ou seja, tem o mesmo diâmetro. E o furo central ali, né, para a gente respeitar o furo, então eu vou fazer um outro círculozinho aqui. Deu errado. Círculo, clico no centro, abro. Clico no primeiro, Ctrl Shift, clico no segundo também com radial, mesmo diâmetro. Então ali eles. Recurso, ressalto extrudado, 5 milímetros. Ok. Temos aí o nosso suporte montado. Vou colocar na isometria aqui, vou salvar. Ele é o suporte, né? Ó. Beleza. Salvar. Vamos ao nosso desenho. Temos agora o quê? A quarta peça é um pino. O pino, diâmetro de 10, altura de 20, cilíndrico. Vou vir aqui em novo. Esboço, né? Ó. Vou colocar na isometria. Pessoal, coloca na isometria que é uma particularidade minha, tá? Se você já conhece os planos, você pode vir direto aqui e escolher o seu plano. Que, né? A gente quer agora o plano superior. Esse aqui, ó. Né? Um cilindro no centro. Diâmetro de 10. Recursos. Ressalto extrudado. Comprimento de 20. Peça mais difícil aí. Ok. Temos ele aí, né? Vamos salvar. É o pino. Pronto, salvamos. E nossa última pecinha é a base. Veja que ela é um retângulo com 146 por 100, né? Vamos fazer, ela tem uns 4 cantos aqui, ele não fala do fillet aqui, ó. Olha como falta informação, mas é interessante de analisar. Essa peça encaixa onde? A base encaixa aqui no suporte, aqui na lateral a gente pode observar, interpretando o desenho. Se ele tem um raio aqui, esse raio vai ser igual, né? Ó, quanto é o raio aqui? Raio de 15, então aqui seria meu fillet de 15. Só um instante. 146 por 100. Esboço. Opa, não é nessa peça. Nova. Legal. Esboço. Isometria. Vou pegar o plano superior aqui, ó. Vou fazer um retângulo centrado, que para mim facilita porque ele já está preso. Então ele tem 146 por 100, né? Ó. Eu tenho 4 fillets de raio 15, eu vou colocar aqui, ó, raio 15. Poderia fazer depois? Poderia fazer antes. Fazendo os 4 cantos. Ok. Poderia fazer o furo agora? Poderia, eu vou fazer depois, tá? Só para fazer diferente. Recurso, ressalto extrudado. Deixa eu dar uma verdinha aqui. Ela tem espessura de 10. Já está 10, ok. Nossa base, poderia ter feito ali um único recurso, se eu tivesse colocado os furos já aqui em uma única peça, teria feito ela, vamos colocar os furos depois. 116 por 60, ó. Olha como eu vou fazer esses furos. Vou selecionar a base, esboço, vou deixar ela normal pra gente, ou seja, de frente aqui, ó. Vou fazer primeiro as geometrias, depois eu me preocupo com medidas. Antes de eu fazer as geometrias, eu vou fazer um alinhamento. Como assim? Eu sei que esta linha, este ponto com este são horizontalmente alinhados. Como esse aqui com esse também, ó. Legal. Sei que este aqui com este aqui, ele é verticalmente alinhado, né, ó. Esse aqui também, este.
Legal. Vou usar o mesmo recurso de equação. Como assim? Vou falar que esse diâmetro aqui, ó, que é de 10. Tranquilo? Vou colocar nesse aqui, ó. Em vez de eu falar, vou falar que ele é igual a este. Beleza? Vou pegar este. Vou falar que ele é igual a este. Esse aqui também, ó. Vou colocar ele aqui, vou falar que ele é igual a este. Por que eu estou fazendo isso? Se eu precisar, por exemplo, no meu projeto, numa versão 2, mudar para um diâmetro de 15, quando eu mudar aqui, ó, para 15 e der o Enter, todos eles mudam para 15. Não preciso editar todos. Aqui é 10. Aqui nós só temos 4 furos. Se tiver uma peça aí com mais de 100 furos, né? Aqui, entre eles, esses dois, é uma distância de 60. Para eu deixar ele no centro, eu vou falar que deste ponto até este, que é o central aqui, né? O 60 por 2, que dá 30. Legal. Não lembro do outro. 116, ó. Pronto, vamos lá. Então, entre eles, nós temos 116. E aí, quando a gente falar aqui deste ponto para esse, nós temos 116 dividido por 2. Nós temos os 4 furos posicionados corretamente, já na cor escura. Recursos, corte, qual a profundidade, não sei qual é a espessura da peça, não lembro. Passante, né? Suficiente aí, ó. Ok? Temos a nossa base montada. Então, vou colocar na isometria ela aqui. Vamos salvar. Vai ser a base. Pessoal, desenhar as 5 peças, como nós fizemos agora. Temos uma pastinha com todas essas nossas peças salvas. Essa peça aqui não existe, eu só tirar ela aqui. Então nós temos a nossa base, eixo, pino, roda e suporte. A partir do momento que você tem 2 ou mais peças desenhadas, nós podemos partir para uma montagem. Como assim? Dentro do software aqui, nós aprendemos já a utilizar a peça e o desenho. Nós agora vamos trabalhar a montagem. Seleciono montagem, clico OK. O Workbench que vai abrir, ele é muito similar a esse que a gente usou, só que tem recursos específicos. Então, quando você olhar aqui, eu vou só fechar aqui, ó. Eu vou explicar já. Alguns recursos como montagem. Primeiramente, você vai inserir um componente. Quando você insere o componente, você tem outras possibilidades de se trabalhar. Você pode trabalhar algum layout de explicação, algum esboço, avaliar seu projeto em diversas formas, detecção de interferência, alinhamento de folgas e furos. Suplementos aqui, depois isso aqui a gente vai aprender mais para frente. Então, a gente sempre começa inserindo uma peça. Estratégia. Primeira, digamos assim, recomendação, ensinamento em relação à montagem. Toda vez que você vai fazer uma montagem, você precisa ter uma peça de referência. Como assim uma peça de referência? Se você vai montar um elemento no outro, um deles é estático, o outro é móvel. Então, um está aqui parado, o outro chega até ele. No software, a primeira peça que você insere, ela é considerada a peça estática, ou seja, a peça que vai ficar fixa. Mas você pode alterar isso depois, nós vamos ver como alterar, mas sempre começar com a base de referência. Quando a gente consegue ver, observa aqui nosso desenho, aqui nós temos ele em PDF 3D, veja que todos os elementos têm como referência a base, porque tem uma base, eu prendo o suporte de um lado, o eixo prende no suporte, a roda prende no eixo, o eixo prende no outro suporte que prende na outra base, e os pinos fazem o travamento. Veja que a base é como se fosse um elemento de referência para a gente. Então nós vamos trabalhar ela como base. Vou vir aqui, inserir componente. Pessoal, como já deixamos aberto aí na nossa aba, se você observar aqui, nós temos todos os desenhos abertos. Deixa eu só mudar aqui para ele dar a visualização. Eixo, a roda. Como nós temos todos os elementos abertos, nós estamos na montagem, quando a gente abre aqui para inserir um componente, ele já aparece aqui para a gente, ó, que está aberto. Se não tiver, só vir procurar,
Aí você vai achar sua pastinha lá e você vai ter os seus elementos aqui para identificá-los. Então, nós vamos começar com uma base, né? Vou clicar aqui em qualquer ponto, não se assuste. Ela vai ficar aí. Se eu mexer nela, abrir, está aqui nossa base. Posso vir e colocar na isometria, por exemplo. Aqui a gente vai trabalhar muito posicionamento de vista. Tá? Se eu clicar nela e mexer, ela não se mexe. Se eu clicar no botão direito em cima dela, eu vejo aqui, ó, que existe, aparece flutuar. Já expliquei isso, é porque ela está fixa. Quando eu vou fazer uma montagem, eu devo pensar sempre na sequência correta de montagem no sistema. Como assim? Não adianta eu colocar, por exemplo, primeiro as duas abas, os dois suportes, e depois meu eixo vem, passa no meio da peça e se encaixa na posição. Tecnicamente isso é errado. Você já deve ter visto aqueles vídeos no YouTube ou em algum outro recurso, ou outra rede social, que o desenho técnico ele explode, separa as peças, né? E quando você observar com mais detalhes, você vai ver que tem muita gente que erra justamente isso. Às vezes a peça sai primeiro, depois saem os parafusos, tem peça sobrepondo uma outra. Isso foi um pequeno erro na hora de você tomar cuidado na montagem. Então, como que eu vou colocar, por exemplo, primeiro um parafuso, depois a peça? Então, eu vou colocar primeiro o suporte. Primeiro, só um só. Inserir componente, selecionar aqui suporte, arrasto para cá e está ele aqui. Ah, mas eu peguei minha posição, ele está errado de posição, calma. Tem duas formas de você posicionar o seu suporte. Primeiramente, você pode vir aqui, ó, com o botão direito, mover com a triad. Ele vai abrir os planos cartesianos aqui em cima da sua peça. Isso permite você movimentá-la em qualquer um dos eixos. Então, que nem, por exemplo, aqui, ó, seleciono uma aresta aqui e giro, a nossa peça ela vai girar, ó. Abre até uma escala de graduação ali, né, ó. Vou estar aqui ativo ainda, né, a triad, eu vou colocar na vista superior aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro deste campo, eu consigo movimentar ela nessa direção. Ou seja, aparecem alguns recursos que facilitam aí nosso trabalho. Ou eu posso trabalhar com posicionamento, que é a forma correta. Então, isso aqui é o que vocês precisam aprender. Quando eu penso em posicionamentos, eu tenho aqui, ó, posicionar. Clico neles. Eu vou pensar em que sentido? Quais são as partes da minha peça que se encaixam, né? Que ficam em contato. Por exemplo, eu não vou falar que existe uma relação entre aresta e aresta. Geralmente são superfícies. Então, essa superfície aqui, ó, selecionada, juntamente com essa superfície aqui, ó, elas estão coincidentes. Quando você clica nas regiões, o software já dá para você as possibilidades de alinhamento. Então veja aqui, ó, se eu colocar uma vista lateral aqui, elas já estão, ó, no mesmo plano, ó, tá? Ah, o que mais eu preciso alinhar aqui? Eu posso falar que, ó, este furo não é aresta, é o furo. Com este furo, eles são o quê? Concêntricos, tangentes, perpendiculares, concêntricos, ó, né, ó, dou ok. Ah, minha peça está fixa? Não, ela ainda está solta, ó. Se eu clicar nela aqui, ó, ela gira em cima desse furo, que ela está alinhada com o furo e com a superfície, né, ó. Ah, ela não sai daí, ela não sobe, ela não arrasta para o lado, ela tem esse alinhamento. Vou falar o que agora, então? Que este outro furo está alinhado com este outro furo. Logicamente, concêntrico. O projeto permitiu isso. Se eu não tivesse as mesmas medidas entre o distanciamento dos furos do projeto na hora da montagem, a hora que eu colocasse essa coincidência, ele ia dar um erro. Por quê? Porque a distância de centro ia ser diferente, eu teria que corrigir. Não adianta eu colocar outro suporte agora, porque senão eu não consigo montar o meu rodízio. Se eu fechar ele aqui, como eu vou colocar o meu eixo? Vou inserir o eixo agora. Inserir componentes, eixo. Está aqui o nosso eixo. Ele veio alinhado, legal, tranquilo. Posicionamentos. Eu sei que esse parte cilíndrica dele, ó, e esse furo são concêntricos, né, ó, são alinhados. Veja que ele não sai mais daí, ó, mas ele corre, ó. Ah, o software aqui, ele tá vendo a peça passar por dentro, ele não fala que tá errado? Não, o software, ele é burro. A gente que vai observar e ele vai indicar pra gente, mas a gente que interpreta. Posicionamento, eu sei que essa aresta aqui, ó, essa face, vai encostar nesta face, ó. Ah, professor, como o senhor sabe todos esses posicionamentos? Ó, coincidente. Eu acabei não explicando para vocês e vou fazendo por conhecimento, mas se você abrir o desenho técnico aqui, ó, nós temos aqui uma vista em corte. Essa vista em corte, ela traz justamente esse detalhamento para a gente, ó.
Então, veja que aqui eu tenho uma base, ó, item 4. Ó. Ah, como você quer a base? O item 4. Ó. Tem 4 aqui. Opa, desculpa, o item 4 aqui, na verdade, é o pino de dentro. O item 5, ó, é a base. A representação está errada. Você viu como dificulta, né? Aqui o 3 é o suporte, né? Ó, tá aqui, ó. Ó o eixo aqui alinhado. Ah, mas tem 3 milímetros aqui. É da roda para o suporte. Vou inserir ela agora aqui. Então, colocamos o suporte. Vamos inserir nossa roda. Inserir componente, roda. Vou posicionar em qualquer canto. Como que eu sei qual é o condicionamento dela? Posicionamentos. Eu sei que este centro e este furo são concêntricos. Ela já foi para lá. E eu sei que essa superfície e esta não são coincidentes. Calma, elas não se encostam. Então, eu vou colocar aqui, ó, medida, ó, distância. Até uma distância de 3 milímetros. Olha lá, ele respeitou, vou dar OK. Legal. Montamos aqui nosso eixo, montamos aqui nossa roda. Precisamos montar outro suporte. Inserir componentes. Suporte. Tá aqui ele. Como eu vou posicioná-lo agora? Eu sei que esta face aqui está alinhada com esta. Legal. Sei que eu tenho que este furo está com este. Ok. E aqui eu posso falar que outro furo ou eixo. Eu posso falar que este aqui com este eixo estão... Opa, veio para o lado errado. E agora? Só inverter aqui, pessoal. Para o outro lado, ó lá. Posicionou. Se eu observar aqui, se eu clicar na minha peça e arrastar, eu vejo que ela está travada. Não tem nenhuma peça solta, né? Só fechar aqui que eu acabei clicando ali. Temos quase nosso rodízio montado. Vou colocar na isometria, tá aqui. Ele falta uns pinos. Vou usar outro recurso agora muito interessante. Vocês viram que nós inserimos uma peça por vez, né? Se eu vier aqui inserir em componentes, aqui em cima ó, tem uma taxinha. Se eu clicar nela para manter vivo e clicar aqui no pino, eu consigo colocar os 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Não quero mais, só vou dar o OK aqui e fica somente os 4 aí na tela. Pessoal, parece que está próximo, né? Mas se eu mexer aqui, ó, como tem nada a ver o posicionamento deles, né? Ó, em relação à peça. Porque a isometria meio que engana a gente como se estivesse próximo. Mas não tem problema, nós vamos trabalhar com posicionamentos. Então, posicionamento. Eu sei que este pino e este furo são concêntricos. Essa superfície e essa são coincidentes. Olha aí nosso pinozinho primeiro montado ali, né? Ó. Mesma coisa aqui, ó. Que este furo e este são concêntricos. Vixe, ficou lá dentro. Tranquilo, você pode dar um zoom, virar ou mexer do outro lado. Ó. Essa face com essa aqui são coincidentes. Vou colocar este pino aqui, neste furo. Olha lá, alinhou, como está lá em cima, né? Ó. Vou falar que essa face e essa aqui, ó, são coincidentes. Só de eu tirar o zoom aqui vai mostrar. Ok. E aqui também, este pino neste furo são alinhados. Esta face e este elemento são coincidentes. Pronto. Vou dar um OK. Vou colocar aqui na isometria. E nós temos montado o nosso rodízio. Veja que nós fizemos tudo isso, desenhamos 5 peças e fizemos uma montagem aí em menos de 30 minutos, tecnicamente 30 minutos. Se você observar, tecnicamente aqui, uma coisa interessante, tá? Nós não temos distinção de material, a gente não fez isso. Se eu clicar aqui na roda, eu não percebo se ela está girando, porque ela é homogênea, mas eu posso fazer uma alteração na roda só para a gente ver ela girar. Outra coisa interessante, quando eu mexo na roda, eu não vejo se ela gira, no eixo ele não sai. Uma recomendação que eu dou para vocês, sempre cliquem nas peças e tentem arrastar elas, para ver se todos os posicionamentos estão feitos. Se não tivesse, por exemplo, aqui, ó, digamos que esse pino aqui, ó, ele não tinha um alinhamento correto aqui, eu precisaria alterar. Eu posso vir tanto no suporte, ó, clico nele, eu vejo qual é ele, esse pino 2, clico na setinha, tem o posicionamento dele aqui, ó, os dois que a gente fez, como aqui embaixo também temos todos os posicionamentos do desenho. Então, por exemplo, se eu vier aqui
neste pino e tirar essa concentricidade só para mostrar para vocês. Parece que ele está montado, né? Mas se eu clicar nele aqui, ó, opa, olha ele fora, saindo, escapando. Ou seja, perdi a referência, né? Vou lá novamente, posicionar, centro. Bom, pessoal, cuidado com posicionamentos. Usem somente os necessários para travar a peça. Muito posicionamento pode trazer uma influência depois na hora de alguma avaliação, de uma simulação, de um teste. Então, por exemplo, vou voltar aqui na roda, posso clicar nela com o botão direito, mandar abrir ela aqui, ó. Abrir nossa roda. Só para a gente identificar, eu vou deixar esse aqui de frente. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Só um instante, vou usar outro. Vou usar esse aqui. Não, não era assim. Deixa assim mesmo. E aqui eu abro. Vocês vão já entender isso aqui. Estou usando só alguns recursos do próprio software para a gente... Aquele alinhamento. Vou fazer tipo um raio da nossa peça para a gente poder ver ela girando lá. Vou colocar aqui como 0. Ele não vai me deixar. Tudo bem. Não tem problema. Esse nosso raio aqui, se eu não me engano, ele é 27,5. Vou colocar aqui como raio de 5. (35) aqui, tá bom. Seria grande, ok. Tô fazendo aleatório aqui, pessoal, só pra gente fazer uma marcaçãozinha na nossa roda lá. Subir aqui para 30. Pronto. Recursos. Corte. Pode ser passante aqui, não tem problema. Ok. Por que eu fiz isso aqui na nossa roda? Só a gente poder identificar lá do outro lado. Ou seja, quando eu vier aqui para montagem, ele já me dá esse recadozinho aqui, ó. Os modelos da montagem, né, foram alterados. Gostaria de mostrar? Sim. Então, se observar aqui, a nossa roda ela já tem um raio ali, ó. E olha ela girando, ó. Basta eu clicar com o mouse e mexer ela, eu vejo ela girando. Por que ela gira? Lembra quando a gente falou que existe uma peça de referência? A primeira peça de referência nossa foi a base. Se eu clico na base aqui com o botão direito, ela me dá a opção de flutuar. Se eu clico na roda com o botão direito, dá a opção de fixar. Se eu fixar a roda, olha aí, já deu um monte de erro. Por quê? Porque ele travou todo mundo, não tem problema. Deixa aqui. Eu vou voltar aqui na base, botão direito e vou flutuar. Quando eu fizer isso, corrigiu tudo. Mas o que aconteceu? Quem está fixo agora é a roda. Se eu clicar, a roda não mexe. Mas se eu clicar no resto, o resto vai mexer em torno da roda. Entendem? Ou seja, é estratégia de desenho. Vou desfazer aqui só uma coisa, só para ela vir para a posição. Pronto. Vou voltar aqui para a roda, vou flutuar ela. Aí se eu flutuar a roda e não flutuar mais ninguém, tá tudo solto aqui, ó, nada gira, nada mexe. Vou vir aqui, vou, botão direito na base, fixar a base. Pronto, posso colocar na isometria. Agora se eu mexer na nossa roda, novamente ela volta a girar ali, ó. Você pode fazer alterações aí, você pode vir aqui na sua roda. Eu fiz essa geometria aqui. Vou deixar ela de frente aqui pra gente. Ficou até feia essa geometria que eu fiz. Vou melhorar um pouquinho ela aqui. Um raio de 10. Ficou até maior. Aqui vamos colocar 32. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Assim. Vou dar ok. Quando eu sair daqui, ele continua o corte. Acho que ficou pior ainda, né? Vamos ver se melhora aqui. Padrão circular.
Qual é o meu eixo? Esse aqui. Qual é o meu recurso? Esse corte. Logicamente 3, cabe 4. Cabe 4 aí. Vamos na roda raiada aí, ó. Né? Posso salvar aqui. Vou voltar lá na nossa base. Quando eu coloco ela aqui, está aqui nossa roda raiada já. Posso pegar e falar que essa nossa roda ela é de um material diferente? Ou ela é de pintada? Vamos pintar ela? Colocar na isometria. Vou vir aqui do lado, ó, em aparências, né? Ó. Aparência de cenas. Tem aqui, ó, aparência de cor. Posso colocar diversas texturas, ó, orgânico, por exemplo. Suco de laranja, ó. Como se fosse um suco de laranja. Tecido. Um pano bege aí, ó. Ela vai mudando, ó. Tem a texturazinha de um pano aqui, ó. Que mais? Vidro, ó. Então, vidro transparente. Borracha. Borracha fosca. Ou meramente vir aqui. Isso aqui é só aparência, viu, pessoal? Sólido. Vamos colocar ela em vermelho aqui. Nossa rodinha é vermelha. Vou salvar aqui. Quando eu vou na montagem, ela está vermelha. Ou seja, agora nós estamos começando a trabalhar a prototipagem virtual. Como assim prototipagem virtual? Você vai dar textura, coloração, aparência aos seus elementos. Isso aqui é um recurso muito rico na hora de você apresentar o seu projeto. Então, quando você apresentar o seu projeto, você já pode trazer ele nas características da empresa que você trabalha, nas características do elemento que você trabalha e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, na roda não, vamos para o suporte. Vamos colocar aqui nosso suporte, não de cor. Vamos falar que ele tem um material. Botão direito, editar material. Vamos falar que ele é uma liga de plástico. Um plástico PET. Um PET aqui, ó. Quando eu aplico, veja aqui que ele mudou de cor, ó. Fechar. Ele é plástico. Posso salvar aqui. Quando a gente voltar lá... Opa, foi na roda, desculpa. Ele já vai estar alterado, sim. E assim eu posso ir alterando, mudando todos os nossos elementos. Legal. Vou deixar na isometria. Vir aqui, ó, arquivo. Salvar como uma coisa que a gente não fez antes, devia ter salvado, né? Ó. Outra coisa interessante, ó, montagem. Eu vou salvar aqui como montagem 1. Não, como é, ó. Montagem. Nossa aula, segunda e quarta, amanhã AB, né? Tá na mesma pasta, salvar. Isso é uma outra coisa que eu tenho que ensinar para vocês, muito interessante. Salvamos. Tá aqui a nossa pastinha. Veja que nós temos aqui os nossos componentes desenhados e nossa base montada. Pessoal, uma coisa muito importante. Esses elementos agora que são parte da montagem, eles têm que andar juntos. Como assim? O software ele faz um link com cada elemento. Quando ele faz uma montagem, ele não redesenha as peças. Para economia de espaço e de memória do seu computador, ele puxa o link dos elementos. Então, por exemplo, eu vou fechar todo mundo aqui. Todo mundo fechado. Vamos voltar aqui na pastinha. Vou mandar abrir o rodízio. Quando ele faz isso, ele faz a varredura e puxa todos os elementos. Olha lá, ele puxando 9 componentes do elemento. Como assim 9 componentes? Se a gente desenhou 5. Alguns se repetem, né? O suporte, os pinos se repetem. Temos aqui nossa pecinha montada. Vou vir aqui em arquivos, vou fechar ele e vou fazer uma coisa. Se eu, por exemplo, preciso mandar isso aqui para um cliente, preciso mandar lá para um subordinado, ou até mesmo para o professor, quando eu for anexar, eu vou anexar só a montagem? Não. Eu tenho que mandar todas as peças juntos. Por quê? Eu vou recortar a roda. Ó. Eu vou tirar ela daqui, ó, recortar. Vou colar em outra pasta aqui, só porque eu sei onde está, só para a gente poder recuperar depois. Veja que não tem a roda aqui, né? Ó. Vou mandar abrir. Opa, não é possível localizar o elemento, ele dá um endereço aqui. E aí, procuro arquivo, suprimir, né? Eu suprimir todos. Por exemplo, ó, eu não dei o OK, ele depois de um tempo faz. Deu um erro aí, cadê nossa roda? Não foi enviada junto, né?
Ah, e aí, perdi meu desenho? Não, você tem como recuperar. Tá vendo aqui, ó, que ela ficou com o errozinho, botão direito. Só um instante. Posicionar e posicionamentos. Tem um jeitinho da gente achar, substituir o componente novo. Melhor não. Fecho, não salvo. Quando eu abro ele aqui de novo, eu posso buscar o novo endereço lá da roda, por exemplo, ó. Não achou, vou procurar. Vai abrir a pastinha, eu sei que ele tá eu coloquei na pasta anterior aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Ícones grandes. Tá aqui ela. Selecionei. Aí ele vai fazer o correto a montagem. Só que ele fez um novo endereço para lá, né? Se eu salvar aqui, vou fechar ele. Voltar na nossa pasta. E colar a minha roda aqui agora, ó. Vamos ver se ele acha ou se vai dar um erro. Não sei o que ele vai fazer. É capaz de ele dar um erro. Ele acabou achando que está na mesma pasta de montagem. Ou seja, quando vocês precisarem transportar esse conjunto, selecione todos, compacte ele dentro de algum compactador aí que você tiver e mande o arquivo por completo. Ou mande todos, anexe todos ao envio. Outra coisa interessante, fizemos aqui a montagem, arquivo, salvar como, salvar em PDF, PDF 3D, opções, eu sempre coloco na máxima e não uso perda de resolução para compactação, ok, montagem é bem o mesmo nome, salvar, deixa eu monitorar a nossa pastinha aqui, ele está gerando aí, ele está salvando, pessoal, ele vai gerar um PDF ali para gente. Pronto, olha lá, montagem, se eu abrir ela aqui, vou ter que usar os mesmos recursos, né, opções, confiar, clico na tela, tá aí o rodízio que a gente montou, renderizou, prototipou, né, então vocês podem criar aí algum aro aí para sua roda, colocar materiais distintos, colocar textura, coloração, aqui ele não mexe, né, ele só mexe em posicionamentos, ok? Vamos minimizar. Antes de a gente chegar nos momentos finais, por favor, coloque o nome de vocês aqui. Vou até mandar no grupo aqui esse PDF 3D que a gente fez agora. Só renomear ele aqui. Pessoal, o nome, viu? Ah, pronto. PDF 3D. Aí não vai deixar porque tá todo mundo aberto aqui. Vamos fechar todos aqui. Pronto. Mandei lá no grupo depois, vocês observarem lá o PDF 3D. Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Lembre que todo esse nosso material está dentro do AVA. Então, veja que, como eu falei... eu vou explicar, Luana, vai sim. Como eu falei para vocês, a gente precisa começar a evoluir no software, né? Então, aquela questão de desenhar, né? Já é um pouco de passado para a gente já tem que estar sabendo desenhar. Agora a gente vai começar a montar. Então, precisa ter os componentes desenhados e evoluindo na montagem. Nossa próxima aula, pessoal, de quarta-feira, de manhã, será presencial. Estaremos disponíveis lá na sala C34, tá? Nossa sala comporta todos os nossos alunos. Nós estamos em 12 hoje. Não tem problema de
respeitando todos os protocolos, logicamente, é obrigatório que os alunos vão de máscara, né? Existe lá todo o sistema de segurança, unifor.br/coronavírus. Você vê lá todo o informativo de como ser, né, dentro da Unifor. E aí nós estaremos presencialmente lá na nossa aula de quarta-feira. Poderemos discutir mais, vamos discutir mais montagem, desenhos de peça. Quem quiser levar o seu computador pode levar, quem não quiser tem o computador disponível lá da Unifor para a gente usar o software, ok? O que vocês desenharem na Unifor, vocês vão conseguir abrir em casa, não tem problema. E aí, é isso. Mais alguma consideração? Eu vou mandando a mensagem para vocês de quarta-feira presencial. Algum comentário? Pessoal, pratiquem, exercitem, como eu falei para vocês desde o início. Usar o software é como um jogo. Você tem que praticar todo dia, senão você não passa de fase. Precisamos que vocês facilmente executem todos esses componentes, desenhem eles e pratiquem a montagem. Se você não vier praticando conforme a disciplina está andando, daqui a pouco você não acompanha mais. Você fica para trás. Você vai estar lá apanhando para desenhar, enquanto o pessoal já está montando, simulando e fazendo diversos outros recursos em cima do nosso software, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp, ok? No mais, boa semana, bom dia e até quarta. Até mais, pessoal. Boa noite, bom dia.